Quando eu adentrei no mundo dos animes, na época quando eu era bem jovem, o que me fazia gostar de animes eram lutas, ver Goku vs Vegeta, Gaara vs Rock Lee, Sasuke vs Orochimaru. Eu ficava empolgadíssimo. Além disso, as transformações também me faziam gostar muito de um anime. Tanto que o Super Saiyajin 3 foi épico. Eu me lembro que eu estava assistindo o Goku se transformando em Super Saiyajin da TV Globinho, e do nada, o episódio foi interrompido pelo plano... O quê? Ah, já foi refutado? Ah. Mesmo assim, as transformações sempre fizeram grande parte da minha vida e me fizeram gostar de muitos animes ou qualquer série de tipo de obra. Tanto que Power Rangers era a minha série favorita quando eu era criança. Até eu conhecer Kamen Rider, que é muito mais legal, é muito mais irado. E depois eu cresci um pouco e parei de assistir essas séries que secretamente assisto até hoje. Mas quando eu cresci um pouco, outra coisa despertou dentro de mim. Só as batalhas, as transformações já não eram suficiente pra me fazer gostar de um anime. E foi assistindo outros animes que eu comecei a gostar de estratégias. Death Note, Code Geass, entre outros, começaram a me dar aquele sentimento de uou, ele tava um passo à frente o tempo todo. Uou, ele esperava por isso, então ele estava também o tempo todo 2 passos à frente o tempo todo. Uou, ele tava 3 passos à frente o tempo todo, por isso você me entendeu. E aqui vai a lista de algumas estratégias que são incríveis e fizeram minha cabeça explodir, pois o QI dos personagens são de mais de 8 mil. Eu não me lembro quem foi a boa alma que me recomendou Death Note na época, mas saiba que eu te adoro. Todos sabem que Death Note é uma guerra intelectual entre duas mentes brilhantes. L. Light faz esse anime perfeito, ainda mais pois suas estratégias, além de pegar um ao outro de surpresa, elas surpreendem até mesmo a gente que tá assistindo. Também são várias estratégias que eles utilizam no anime todo. Até porque o anime é literalmente isso. E tirando a parte filosófica, que já abordei em vários vídeos do canal, tem literalmente uma playlist só para vídeos de Death Note. Eu recomendo que vocês vejam, pois são todos bem interessantes. Mas voltando pro assunto, todas as estratégias usadas por Light e L, apesar de eu achar a melhor estratégia de todas a que Light usa de esquecer o Death Note e o fato de ser Kira mais importante do anime, pois muda drasticamente tudo e dá um ponto final ao conflito entre os dois, a estratégia de L foi algo que me pegou de surpresa e foi de explodir a cabeça. L, pra achar o Kira, tinha 7 bilhões de suspeitos. Qualquer um poderia ser o Kira, até o Atari poderia ser o Kira. Mas baseado na psicologia de Kira e de seu modo operante, ele conseguiu fazer uma armadilha perfeita, onde não só ele comprovou que o poder do Kira era real, pois tinha gente achando que realmente eram mortes aleatórias das pessoas de ataque cardíacos do nada, assim, do nada, ele também provou que Kira está no Japão e que ele é japonês. Até porque quem fala japonês no Japão provavelmente é um japonês. E que ele precisa de um nome e de um rosto pra matar uma pessoa. Tudo isso no fucking episódio 2. Essa foi uma das entradas mais brilhantes, mais incríveis para um personagem. Antes de ver o episódio 1, você pensa, não tem como ninguém achar o Kira. É a arma perfeita. É só um maluco com um caderno. E um maluco com um caderno tem aos montes no mundo todo. Mas isso não foi o suficiente para parar o maior detetive de todos os tempos. Até porque foi genial, pois a gente só foi apresentado ao Kira em 2 episódios. E com as informações que ele coletava nesses 2 episódios, nem a gente seguindo todos os passos de Light, e literalmente vendo ele fazer as coisas e seus planos e etc, nem a gente conseguiu ver algum errinho sequer nas ações de Light. Mas ele viu o que não vimos. Ele deu atenção que Kira estava matando as pessoas no mesmo horário no intervalo da escola. Então ele informou a polícia, e aí Kira começou a matar em vários horários. E foi aí que ele descobriu que Kira tem acesso às informações policiais. Até porque como é que ele saberia disso? Foi aí que vimos o quão inteligente era o L, e que Light, para conseguir lutar contra o seu oponente, ele teria que ser mais esperto. Ele descobriu basicamente tudo o que precisava, e assim fazendo Kira ter que tomar mais ações e partir para essa batalha. Essa foi uma das melhores estratégias, a casa evidentemente das batatinhas, onde Light esconde uma mini TV dentro de um saco de batatinhas para fingir que está comendo batatinhas, mas na verdade ele estava usando um pedaço do caderno do Death Note dentro de um saco de batatinhas. Mais de 9 mil pontos de QI para Light em sua estratégia. Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Tirando vários planos e plot twists que tem na história, e spoilers muito grandes que eu não vou falar aqui, até porque o anime, por incrível que pareça, ainda continua rolando, ainda não acabou, e só quem lê o mangá sabe sobre o final, que é horrível. Quer dizer, tem uma estratégia que me deixou incrivelmente pálido, pois o episódio foi tenso do início ao fim. E pra mim, até o dia de hoje, esse é o melhor episódio de Attack on Titan. Disparado.
Eren e Armin e alguns outros estão presos do lado de dentro da Muralha Maria. Enquanto os outros estavam ocupados com o Titã de Rainer e Eren estava ocupado com o Titã Colossal, o Titã Bestial estava lutando contra o Capitão Levi. E nesse episódio, além de ter a cena épica do Levi destruindo o Titã Bestial, mas o plano de Armin para deter o Titã Colossal foi, na verdade, bem irado e bem interessante. Ele finge que o plano dá errado e a gente meio que fica, ué, será que deu certo? Será que deu errado? Faz parte do plano? O mais importante foi o fato que a gente esquece do Eren completamente lá embaixo, porque ficamos mais focados em o que vai acontecer com Armin, sendo queimado vivo. Meu Deus, olha aqui, não! E depois da cena emocionante em que Armin se sacrifica e Mikasa explode a cabeça do Titã encoraçado, Eren aparece de surpresa para concretizar o plano de Armin e capturar Berutoto. Plano mais de 8.000 pontos de QI para Armin, que além de ter sido muito inteligente, foi um herói ao se sacrificar e suportar a dor de ter sua pele queimada para ganhar tempo pro Eren. Simplesmente um herói. Assim como Eren também foi um herói. Deixa eu fazer uma menção honrosa para ele. Primeiro, meu personagem favorito, pois ele é incrível. E também a menção honrosa ao plano dele, pois o plano dele no episódio anterior foi de se sacrificar com os seus soldados para que Levi e os outros tivessem uma chance. E foi por causa do plano dele que o plano de Armin deu certo e tecnicamente tudo deu certo no final. Melhor personagem, Erwin, melhor episódio de todos os tempos de Attack on Titan, melhor plano de Armin, pior final, Isayama. Em Dragon Ball Z, e sim, vou falar de estratégia em Dragon Ball Z, por que não? Na melhor saga, na minha humilde, porém irrefutável opinião, a Saga do Céu, quando uma das lutas mais esperadas da série inteira começa, Goku versus Cell, Goku se vê encurralado e não sabe mais o que fazer, ele já utilizou quase todas as suas energias e tá levando um pau do Cell. Mesmo com o Goku Super Saiyajin Full Power no nível máximo, ele tava muito abaixo do nível do Cell. Todo mundo sabe que quem só pode derrotar o Cell é alguém que tem um poder superior ao Super Saiyajin normal, tipo o Super Saiyajin 2. Então Goku, no desespero, junta todo o seu Ki para lançar um Super Kamehameha, que nem o Cell e nem os outros estavam acreditando, pois o Ki era tão forte que se fosse mandado em direção ao planeta Terra, ele poderia destruir o planeta. Cell fica assustado, e vou te falar, essa cena é muito boa, pois apesar de não ter dado certo e não ter acontecido nada com Cell, foi muito bom vê-lo assustado, assim como todo mundo, e sem contar ver Goku desesperado para tentar dar um dano em seu oponente. Pois na época do Dragon Ball Z, a gente vê o Goku, um Goku adulto, maduro, diferente do que a gente vê em Dragon Ball Super, onde Goku tem a mentalidade de uma criança de 5 anos. E quando o Goku está prestes a lançar o Kamehameha, ele desaparece, usando, acredito eu, o teletransporte, para ficar do lado do Cell. A cena é tão bem feita que mostra o rosto do Cell olhando lentamente para frente. E você vê o seu olhar de desespero, pois se Goku tivesse acertado seu ponto vital, ele morreria ali mesmo. Goku atira um dos seus Kamehamehas mais icônicos, na minha opinião. Essa não foi nenhuma estratégia 9.000 pontos de QI, mas me pegou de surpresa na época, e ainda assim rendeu uma cena bem irada. Vamos continuar no Shounen Naruto, mais especificamente no Pain. O plano do Pain é bem simples. Ele queria controlar todas as bestas e usá-las para fazer um poderoso jutsu proibido. Ele iria criar paz através da dor e do medo. Pera, eu vi algo bem parecido em algum lugar. O que acho maravilhoso nesse plano, além dele ser absurdamente parecido com a nossa situação mundial real, na qual já estamos, é que, em teoria, é um vilão que pensou nisso. Naruto é tão profundo que você consegue entender o vilão da história. Por causa das guerras e de um sofrimento na sua infância, todo o ambiente criou uma pessoa que no fundo só queria paz. Você pode achar que seus métodos para trazer a paz é errado, e que o plano é ruim, apesar de que, lembrando que estamos vivendo numa situação basicamente igual ao plano do Pain na vida real. Quando vê a história do Pain, não foi só o ponto de vista dele que é diferente do protagonista, mas a sua ideologia é uma arma poderosa, que o levou até as últimas consequências, e é tão bem escrito que não tem como tu não gostar. Infelizmente, Naruto impediu o plano. Quer dizer, ainda bem que Naruto impediu o plano. São poucos personagens que têm uma história tão profunda igual a de Pain. E foi um dos momentos capitais que me fizeram parar de ver animes apenas como uma animação, uma simples animação infantil. E comecei a encarar alguns animes com um olhar mais crítico, mais sério,
mais profundo. Algo que eu posso pensar e trazer pra minha vida. Menção honrosa para o plano de 9.000 pontos de QI do Kakashi Sensei, onde ele, no Naruto clássico, usa estratégia para ganhar de Naruto de surpresa e aplicar o golpe de 10.000 anos, de mais de 1.000 anos de morte. Parabéns, Kakashi! Ei, Purism escuro! Sim, eu vou falar de Purism School. O anime é basicamente planos atrás de planos, pois eles estão presos em uma escola por ser um bando de pervertido, como quase qualquer japonês, em animação. Mas o protagonista tinha feito uma promessa à sua amada, que ele iria a uma luta de sumo com ela, pois ela adora sumo, e ele mentiu pra ela falando que também gostava de sumo, o que não é verdade, pois é mentira. Então ele e outro personagem, que eu poderia falar aqui que é o personagem mais engraçado da obra, bolam um plano que nem Light Yagami combinado com Lúcio e Ellie conseguiriam fazer. O plano era roubar um uniforme feminino pra se passar pra uma menina. Até porque, não sei você, mas só mulher feminina usa o uniforme feminino. Antes disso, o seu amigo teve que se sacrificar na frente da turma inteira, ou se cagar. Pra gravar o som que eles usariam pra fingir que o protagonista estava tendo uma diarreia no banheiro com um gravador de som, o garoto teve que se sacrificar e cagar no microfone. Enquanto ele vai pro banheiro, ele escapa e deixa o gravador no vaso peidando. De lá, ele se veste com um uniforme feminino e parte para encontrar sua amada, pra logo depois ele passar numa convenção e pegar uma action figure pro cara que cagou nas calças. Puramente genial esse plano. Prison School é uma das obras mais engraçadas e o meu anime de comédia favorito. E fico bem triste que o Japão até agora não tenha tomado a vergonha necessária na cara pra fazer uma segunda temporada pra essa obra-prima. Mas, Roberta, falaram que o final do mangá era uma bosta. Claro que deve ser. Porém, o final de Attack on Titan também é um lixo. E mesmo assim, a melhor empresa de animação do momento está produzindo esse final bosta de Attack on Titan pra todo mundo ver o quão bosta ficou o final de Attack on Titan. No Game No Life é um anime de estratégia puro, pois é sobre jogos. E geralmente, em jogos você precisa ter um plano ou uma estratégia para ganhar. Geralmente é assim que funciona. É sobre esses dois irmãos otakus com uma relação bem estranha, que são transportados para outro mundo após derrotarem o deus em um jogo online. Sim, essa é a sinopse. Não me perguntem, só aceitem no Japão. É um isekai, meu Deus do céu. Não existem muitos isekais, que surpresa agradável. Ainda bem que fizeram mais esse isekai, pois estávamos com poucos animes isekais na prateleira de isekais do mundo. Nesse mundo, tudo é baseado em jogos. Então você pode desafiar outras pessoas para um jogo. E vocês mesmos vão determinar as regras. E vão ter que concordar, pois é assim que manda o mundo. É um mundo sem guerras, pois guerras são ilegais. E todos os conflitos são resolvidos através dos jogos. Humanos são a raça mais fraca, porque ser humano é um lixo, e outras raças são bem mais poderosas, mais inteligentes, etc. Resumindo, é um anime que fala sobre estratégia porque todos os jogos são vencidos pelo poder da mente. Quando eu vi esse anime eu gostei para um caramba. Nada também comparado a Death Note ou Code Geass, mas é bem legal. No final da primeira e única temporada, Sora desafia seu oponente para um jogo de cara ou coroa. É bem simples. Se cair cara e alguém falar cara antes, a pessoa ganha. E se a pessoa falar coroa e cair coroa logo em seguida, essa pessoa que falou coroa ganha. Bem simples. Bem simples de entender. Então seu oponente, que é uma criatura muito inteligente, que é uma mulher besta, no bom sentido, consegue calcular com precisão, olhando bem pra moeda, qual lado a moeda vai cair. Então ele joga, ela adivinha um lado e Sora com seu pé move uma parte do ladrilho para a moeda ficar presa e ficar exatamente no meio. Muita gente não gostou dessa estratégia e falaram que foi uma palhaçada. Mas você não entendeu o significado disso nos animes. Geralmente, em animes, eles exageram em pequenas coisas ou pegam coisas que são completamente idiotas e fazem uma parada mais importante de todos os tempos com ela. Eu expliquei mais cedo, mas a cena das batatinhas do Light na vida real ficaria mais ou menos assim. Eu pessoalmente gostei da cena, onde ele engana todos fazendo com que a moeda ficasse parada no meio, porque me pegou de surpresa. Eu fiquei, como é que ele vai ganhar isso? Ele não pode ganhar.
As regras são que se deve haver sempre um vencedor e um perdedor. Essa é a regra do mundo, de no game, no life. E quando ele coloca uma situação onde não se tem vencedor ou perdedor, isso contradiz basicamente a regra do mundo e da existência de cada um dos personagens. É muito mais profundo do que um simples jogo. Logo eu adorei a cena, apesar de entender quem faz piada ou acha ruim uma cena dessas. Que por mais que eu tenha gostado, ela assim é meio ridícula. Esse não vai ser um grande spoiler que vai acabar com a sua experiência na hora de você assistir Monster. Mas tem um episódio específico que o Johan está conversando com um senhor Richard Brown. Apesar do nome, ele não é negro. Mas durante a conversa ele vai jogando pequenas informações sobre o suposto assassinato que Richard cometeu durante seu tempo na polícia, onde ele estava bêbado. Além de Johan ter estudado tudo sobre o caso, até nos pequenos detalhes que nem a polícia sabia, ele conseguiu resolver o caso ao descobrir que Richard não estava bêbado coisa nenhuma quando matou Stephen Yells. E o mais importante, que Richard Brown não só executou o garoto com razão, pois o garoto era um assassino demônio do caramba. Johan revelou que Richard não só enganou a todos, mas seu próprio subconsciente o enganou. E Johan deixou claro pra ele isso quando ele fala que a mente é muito fraca quando se quer esquecer. Que frase foda. E depois de confrontar Richard Brown com a verdade, ele dá uma garrafa de bebida alcoólica e fala: Richard, que tal um drink? O mais legal de toda essa cena é ver o quão cuidadoso é Johan. Ele presta atenção e está ciente de tudo o que se passa. Vemos isso quando ele fala sobre a filha de Richard ter ligado para combinar de os dois se encontrarem. Ele soube disso só de escutar por alguns segundos a conversa atrás da porta e de ter deduzido o motivo da ligação e da felicidade de Richard. Um dos personagens mais bem escritos de todos os tempos e pra mim, o melhor antagonista de todos. Menção honrosa, mais um plano de Johan quando ele engana todo mundo quando a irmã dele está perambulando pela cidade. E vemos, nossa, a Nina é bem gata, meu Deus, eu pegava. E depois de um tempo andando, quando ela chega do apartamento, você começa a desconfiar que algo está errado. E depois ela tira a peruca e você ainda tem esperança que ele é na verdade careca, mas na verdade ela é ele. Johan se vestiu da irmã dele para enganar todos e coletar informações. Ele aproveitou a beleza natural dos gêmeos e dele também já ter se vestido de irmã dele quando ele era uma criança para fazer isso. Bela jogada, Johan! No final da primeira temporada do anime de Rebelde, é revelado o plano Master de Ayanokoji, onde ele explica em detalhes o plano para passar na prova da ilha e que dá a vitória à classe dele, apesar de todos os contratempos. Depois ele explica todos os passos do planejamento e tudo o que ele faz para trazer a vitória à classe dele. É isso. O anime é bom e recomendo. Assista. Quando Yusuke Urameshi está lutando contra o poderoso Lando, ele está na desvantagem apanhando como um condenado. Isso foi na saga de treinamento da Mestra Genkai. O Lando tem um golpe poderoso onde ele fala um encantamento e o oponente que escutar o encantamento vai encolher, assim o poderoso Lando vai poder esmagar com facilidade. Mas ele não foi apto a decifrar a jogada de mais de 10.000 pontos de QI de Yusuke Urameshi, que, sem querer, caiu na poça de lama, fazendo com que uns músicos nojentos entrassem em seus ouvidos e o fizessem ficar surdo por um tempo. Assim, quando Lando conjurou o encantamento, Yusuke não pôde escutar e a maldição se virou contra o feiticeiro. Quando isso aconteceu, o Lando encolheu e o Yusuke só teve que cair em cima do Lando para obter a vitória. Uma estratégia como essa também conta com um pouco de sorte e vale pelo menos 600 likes no vídeo. Não custa nada. Deixa seu like. Quando eu acabei de assistir Death Note, eu estava completamente perdido, procurando um anime pra assistir que fosse do mesmo nível intelectual de Death Note. Até porque quando eu assisti Death Note, na verdade, quando eu assisto Death Note, eu me sinto mais inteligente. Não sei bem o motivo, mas toda a ambientação, as conversas, os planos me colocam em modo: agora eu sou inteligente, estou na cabeça do Light e do L. Logo, eu sou inteligente, pois eles estão falando e eu estou entendendo. Quando eu conheci Code Geass foi de elevar meu intelecto a níveis nunca antes vistos. Pois, além de ser um dos meus animes favoritos, com uma das melhores histórias já feitas, ele tem o maior plot twist de todos os tempos. Sem brincadeira. É por isso que eu não vou falar aqui, até porque estragaria toda a sua experiência assistindo Code Geass, as aventuras de Lúcio e tudo. E é tão bom que até hoje é o melhor final de anime que eu já assisti.
O anime é todo sobre estratégia. Nisso, ele é bem similar a Death Note. Apesar do mundo ser um pouco mais fantasioso, isso não tira nada do anime ou do peso dos acontecimentos. Eu ia falar de algumas outras estratégias que Lelouch usou em alguns episódios que faria explodir a cabeça de quem estava assistindo, mas eu deixei essa ideia de lado, pois, caso você não tenha visto, eu recomendo fortemente que pare tudo e assista agora. Até porque se eu desse algum spoiler dessa obra, seria terrível. Passivo de processo. Tudo funciona no anime e eu recomendo demais que você assista. Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês, então se vocês gostarem do vídeo e curtirem o conteúdo desse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com sua avó, sua tia, sua mãe, sua prima, seu streamer favorito, que vai ajudar bastante o canal a crescer. Também comente nos comentários o comentário que você deseja comentar. Obrigado a todo mundo que assistiu, vocês são incríveis, até a próxima.